Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-lhe do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Às vezes o pessoal fala, a igreja está vazia, né, hoje, tal, olha os bancos, tal. Mas é porque esquecemos que igreja somos nós, né? A igreja nunca está vazia. A igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja está cheia de esperança, a igreja está cheia de fé, né? Agora, o prédio, os bancos, pode ficar um pouquinho vazio, né? Em função de fim de mês aí, pessoal viajando, recesso escolar, né? Mas lembrar sempre também, né, que Jesus está presente. Ele disse que ele anda no meio da igreja, né? E para você ver Jesus aqui, precisa ser com os olhos da fé, né? Jesus está presente, Deus o Pai está presente, o Espírito Santo está presente, né? E você também está presente. Então, isso deve nos bastar, não é verdade? Ok, eu gostaria muito de compartilhar esta ideia de radicalismo, de ser radical, sabe? E o desafio nessa manhã para você, para mim, obviamente, é ser radical mesmo, né? Então, a ideia é radicalize-se, né? Firme os seus valores, firme o que é importante para você, o que vale mesmo a pena nessa vida, na sua família, né? Então, a ideia é essa mesmo. Eu não sei se você concorda muito comigo, mas eu tenho uma impressão que a nossa sociedade e até mesmo as nossas famílias não entendem bem. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe. Viu? Tá geladinha, viu, gente? Não é fazendo figa, não. É mesmo mostrando uma gratidão mesmo por esse serviço que as nossas irmãzinhas nos prestam, né? Então, eu tenho essa impressão que essa ideia de radical, ser radical, né, não cai bem nas nossas mentes, não cai bem nos nossos corações. Parece que a gente tem uma dificuldade com isso. E vamos tentar ajudar nessa direção, tá bom? Porque radicalismo ou radical tem um sentido conotativo de algo errado. Tipo assim,
ele é radical, sabe? E ele não vai fazer isso com a gente, né? Ou então, ela é radical, e por isso ela não vai topar. Não adianta nem chamar, porque essa pessoa, ela é radical, né? E aí, a coisa não é bem assim, né? A nossa sociedade critica como radical alguém que faz o que é certo como se fosse errado. Já percebeu isso? Né? Porque você faz algo certo e você não concorda muito com a turma da faculdade, ou você não concorda muito com a turma lá do seu emprego, então o pessoal taxa você de uma pessoa o quê? Radical. Mas você está certo, né? Mas a visão deles é esquisita. Há um desprezo quando uma pessoa é radical ou não aceita injustiças. Que mundo nós estamos? É injustiça. Não se deve fazer isso com uma pessoa, ou com um funcionário, né? Ou com um aluno na escola, na faculdade, ou com um vizinho. Isso é injustiça, né? E, infelizmente, você é desprezado porque você tomou partido ou você foi a favor de alguém que estava sendo injustiçado. Provavelmente você já passou por isso, né? Radical ainda tem o sentido de ser ignorante. Soa ignorante. Ah, fulano é radical. Fulano não é escolado. Fulano não está contextualizado. A fulano é radical, né? Então, é uma coisa assim que não soa bem, né? E é um absurdo você ser taxado de ignorante porque você está firmado nos seus valores e você não abre mão do que é importante, né? Especialmente quando uma coisa é importante para Deus, ela é verdadeiramente importante, né? E às vezes você está vivendo os seus valores, ou vivendo a sua fé, né? Ou os seus princípios, mas aí você é taxado de radical ou de ignorante. Mas radical, se você fosse fazer um apanhado, uma pesquisa, assim, no Google mesmo, e você fosse entender mais o que é radical, você aprenderia, chegaria à conclusão que radical tem a ver com a raiz. Interessante, né? Radical é quase que sinônimo de raiz. Então tem uma raiz ali, né? Isso é radical. Radical tem a ver com o fundamento. Qual o fundamento disso? Qual a base disso? Onde você tirou isso? Por que você age assim? Por que seu comportamento é esse? Então, é porque você é radical e tem a ver com o fundamento. Ou com os princípios. O princípio é de onde isso veio? Como é que isso principiou? Né? Como nasceu isso? Então, são os seus princípios, que você não abre mão deles, que você fica bem firme nesses princípios. Por incrível que te pareça, Jesus é radical. Né? Eu até poderia dizer que Jesus era radical, ou que Jesus foi radical, mas de propósito, eu quero dizer para nós que Jesus não era, não foi, mas Jesus é radical. Ele tem raiz, ele tem fundamento, ele tem princípios. E isso, raiz, fundamento, princípios, vem do Pai dele. Desculpe, incomodando um pouco essa garganta hoje. Então, Jesus, ele fazia questão de deixar claro para as pessoas, especialmente para o seu povo, para os judeus, seus compatriotas, que ele nasceu no meio desse povo. Ele era um judeu. E o judeu por si só já tem uma ideia de radical. O judeu é radical. Né? Então,
Jesus deixou bem claro para os seus próprios patrícios, seus próprios irmãos judaicos, digamos assim. Ele disse: olha, o que eu vos digo, eu não vos digo por mim mesmo, eu não tirei isso da minha cabeça, digamos assim. Isso que eu vos digo, eu aprendi com meu pai, eu trouxe do meu pai, e eu e o meu pai somos um, e é assim, e é assim, e é assado. E ele trouxe luz nas trevas do seu próprio povo judeu, porque eles mesmos não compreendiam as Escrituras, que eles estudavam todo sábado. E Jesus tinha que elucidar para eles o que era mesmo a profundidade dos ensinos de Deus. O apóstolo João, que é o discípulo mais chegado de Jesus, o mais amado, é conhecido como o apóstolo do amor, ou o discípulo do amor, né? Ele escreveu um evangelho. E no evangelho dele, ele mostrou um incidente, um acontecimento que se deu lá em Jerusalém. Se você prestou bem atenção na leitura que o João fez, né? Você ouviu o que disse. E João narrou para nós o fato ocorrido. E que fato foi? Bom, ele disse que estava chegando a Páscoa, estava próxima à Páscoa dos judeus. E eu acredito que a igreja está bem escolada, né? E que ela entende o que é a Páscoa, que era uma festa anual, era uma festa muito importante, e ela acontecia 50 dias após a festa de Pentecostes. Judeus era cheio de festas, porque Deus mandou que eles fizessem muitas festas. O povo de Deus sempre foi festeiro, no lado bom, não seja tão radical, né? E a ideia é que festa é bom, né? O Jaime, esse cara, não sei não, você está muito radical, meu irmão, minha irmã. Então a ideia é que Jesus estava indo lá para essa festa. Ele, como um bom judeu, o filho de Deus, um homem de Deus, ele queria se fazer presente numa festa tão importante do seu povo, do povo judeu. Ele então subiu para Jerusalém. E ele foi ao templo lá em Jerusalém. Sabe que ele morava em Nazaré, né? Ali perto ali, né? Mas ele subia às vezes para Jerusalém, né? Então ele foi lá. E quando ele chegou lá em Jerusalém, no templo, o que ele encontrou no templo? Ele encontrou as pessoas, porque era Páscoa, eles precisavam vender alguns animais para fazer o sacrifício. Porque parte da festa era fazer sacrifícios, inclusive do cordeiro, né? E Jesus era o cordeiro pascual, né? Ele foi imolado na Páscoa. Então tem tudo a ver, tinha tudo a ver, né? Então Jesus está lá. Mas o ponto é que Jesus, quando chegou lá, ele viu as pessoas lá dentro do templo vendendo bois, ovelhas, pombos. E além disso, eles viu também os cambistas, que é os caras que mexem com dinheiro, faz troca de moeda, e as pessoas precisavam ir nesses cambistas para trocar dinheiro, para comprar a ovelha, para comprar lá o animal que eles precisavam para fazer o sacrifício para Deus. Então eles iam nesses cambistas, ia lá na mesa dos cambistas e, vamos trocar aqui dólar por euro e por aí vai, e eles faziam a troca lá das moedas deles. E Jesus chegou lá, Jesus viu isso tudo, ele observou isso tudo. E isso provocou nele uma comoção, um sentimento muito profundo. Por quê? Porque eles estavam fazendo da casa do pai dele, do templo, um lugar de comércio, um lugar de negócios, aonde eu vou lucrar, onde eu vou obter ganhos financeiros. E Jesus ficou, assim, perplexo. O que aconteceu com o povo dele com o passar do tempo, que foi perdendo os seus valores espirituais, e eles foram entrando na onda do comércio, do gastar, do vender, do adquirir, entrou naquela vibe da sociedade
que era assim mesmo, ainda que era a sociedade judaica. E Jesus viu aquilo tudo. E o templo que era sagrado, porque Deus estava lá dentro do templo. Não é como hoje, porque hoje esse prédio aqui, quiser chamar de templo, é por sua conta, e isso aqui não é um lugar sagrado. O lugar sagrado hoje é você. Porque Jesus mora no seu coração, porque o Espírito Santo te habita, e nós hoje, pessoalmente, nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo. E coletivamente, nós aqui, igreja, nós somos o templo de Deus. Hoje o templo de Deus não é mais isso. Eu não vou cansar de falar isso. Mas lá naquela época, o templo sim, era um lugar sagrado. Deus estava lá. O Espírito Santo ainda não habitava dentro dos judeus, dos homens. Isso é peculiar à nossa época. Hoje sim, é um grande privilégio. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Eu não sei o quanto que você preserva o Espírito Santo em você. Eu não sei o quanto que você entende isso. Que você é um templo, que você é uma morada de Deus. Onde Deus mora, no céu, mas também dentro de você. Eu não sei quanto você entende isso. Mas Jesus entendia isso tudo muito bem. E Jesus de entender tanto. Quando ele viu essa cena, lá no templo, onde Deus estava, ele não ficou indiferente. Jesus podia ter ficado indiferente. Jesus podia falar, isso não é comigo, é esse povo que está errando. Ele podia ser indiferente. Mas ele não foi indiferente. O que o próprio povo dele estava fazendo com o templo, onde Deus morava, sabe? E aí, o que Jesus fez? Ele não se conformava com aquela situação, ele olhava aquilo, ele olhava para o pai, olhava para o povo, e aquilo era muito difícil, e aquilo mexeu com ele, porque estava até escrito no Salmo 69, versículo 9. O zelo da tua casa me consumirá. O salmista já tinha falado que isso ia mexer muito com Jesus. E mexeu mesmo. E ele não podia simplesmente fazer vista grossa a essa situação do seu povo. Então, o que ele fez? Ele fez um chicote. Então, eu não sei se é muito bem esse Jesus que você conhece. Talvez você conheça o Jesus de amor, ele é só amor. Você não conhece o Jesus do chicote. Mas hoje você vai conhecer o Jesus do chicote. Porque ele fez um azorrague, e com aquele chicote nas suas mãos, ele começou a expulsar as pessoas que estavam fazendo comércio da casa do seu pai. E eu fico imaginando a cena como se eu pudesse estar lá, observando tudo aquilo, e lá estava Jesus. E ele começou a expulsar boi, ele começou a expulsar ovelha, ele começou a expulsar os animais de dentro do templo, que não podia estar, e ele chegou na mesa dos cambistas, eu fico imaginando, e ele virou a mesa para cima deles. Mas não virou a mesa simplesmente no sentido coloquial da palavra, mas ele virou a mesa literalmente, né? Eu imagino ele virando aquela mesa, caindo, dinheiro rolando para todo canto, moeda, dinheiro em papel e tal, e aquela confusão. E a ideia é, Jesus é radical. Não, mas que homem radical, como é que ele está pegando pesado, olha o que ele está fazendo, né? Jesus não ficou indiferente às situações que ele estava vivendo. E a pergunta é, e você? Como você, como eu, estamos agindo aonde nós vivemos, com as situações que nós enfrentamos?
né? Temos nós medos de dizer que nós somos radicais, né? Porque Jesus tomou uma atitude. E nós vamos tomar atitude em situações que nós sabemos que não é certo, não é errado, e a gente se cala. Nós precisamos repensar. Hoje, nossa sociedade está indo para uma direção muito ruim. Sempre esteve, mas hoje está cada vez pior. Porque hoje nós estamos na era do relativismo, né? E a ideia é cuidado com o relativismo. O que é o relativismo? Relativismo é que hoje não há nada absolutamente certo ou errado. Tudo é relativo. Depende de quem fala, depende de quem faz. A ideia é, para você, isso é errado, mas para mim não, né? Como se o certo e errado, ele fosse a bel prazer. Quer dizer, se para mim não é errado, eu posso fazer porque não é errado, porque para mim não é. Mas o certo e errado não é de acordo com sua consciência, de acordo com sua cabeça, né? O certo e errado tem um criador do certo e errado, que é Deus, o Pai que deixou as Escrituras, e que Ele deixa bem claro o que é certo e o que é errado. Mas a nossa sociedade não segue as verdades de Deus, as raízes de Deus, o embasamento de Deus, os princípios de Deus, por não seguirem. Então, para eles, é tudo relativo. O certo e errado depende. Depende se você gosta ou não gosta, depende se você quer ou não quer, depende. Quer dizer, você é livre, fica à vontade, faça o que você quiser, porque afinal de contas é o que você pensa e vai em frente. Na verdade, isso já estava profetizado. Que chegaria um tempo em que as pessoas realmente iam entrar nessa situação que hoje nós vivemos. E isso pode estar acontecendo na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, porque você está nessa de que não existe certo nem errado, né? Tudo é relativo, depende. O profeta Isaías, ouça bem o que ele disse, muitos séculos antes de Jesus vir ao mundo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isso parece muito com nossos dias ou não? Você acha que encaixa muito nos nossos dias? Não tenha dúvida, é exatamente isso. O bem, eles chamam mal, porque você quer ser certo, você quer ser correto, porque você quer ser coerente com os seus princípios, com as suas raízes, com a sua fé, o que você aprendeu, eles taxam você de radical. E eu sou radical porque você disse que eu sou? É porque eles não conhecem a profundidade, a natureza do que é radical. Jesus era radical e é natural que os seus discípulos também se tornem radical. Que os seus seguidores não sejam pessoas que adotam o modo relativismo de viver. Eu vou viver relativo. Conforme o ambiente, né? Aí eu vou também participar nisso aqui. Conforme a situação, não, isso aqui eu não vou fazer não, porque isso aqui tem uns pessoal que está vendo e tal. Então, quais são os seus valores? Quais são suas convicções? Depende de quê? Né? Então, a ideia é para você repensar no que Jesus ensina, em como Jesus viveu. Mas você e eu precisamos tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, não seja radical no erro. Uma das coisas mais tristes é quando uma pessoa tem convicção no erro. Nossa, já pensou? A coisa está errada, porque quem entende sabe que está errado, mas uma pessoa desinformada ou não aprofundou o suficiente, ela cria uma convicção e fica radical no erro.
Nossa, que tristeza, que angústia. Quem é que vai te ajudar? Isso é perigoso. Não seja radical no erro. Tenha primeiro a certeza de que a bandeira que eu estou levantando, o que eu defendo, e não apenas a bandeira que eu levanto ou defendo, mas especialmente a maneira que é o meu ser. E o meu ser, ele é assim no viver. E aonde eu vivo, não importa onde eu esteja, porque o meu viver é de acordo com o meu ser. Às vezes nem sempre é assim. Eu sou uma pessoa, mas eu ajo e vivo conforme o ambiente. É o famoso camaleão. O camaleão que vive e ele incorpora o ambiente que ele vive. Se o ambiente é branco, ele fica branco. Se é azul, ele fica azul. Né? Deus criou um bicho com essa capacidade. Já pensou? De interagir com o ambiente e amoldar-se ao ambiente. Mas não pode acontecer com os discípulos de Jesus, com as discípulas de Jesus, porque eles têm que viver coerente com os princípios de Deus. Então tenha primeiro a certeza que é certo o que você está fazendo. Estude, pesquise, aprofunde. E depois disso, radicalize-se. Seja radical. Não abra mão. Não abra mão, especialmente das verdades que Deus plantou no seu coração. No que você crê, no que você faz, tem que ser de acordo com a sua fé, com esses princípios. Ser radical no certo é legítimo. Sabia disso? Ser radical no que é certo é honroso. Ainda que você vai comprar uma briga com meio mundo, por causa dos princípios, por causa das suas raízes, por causa dos seus embasamentos, seus fundamentos, então você não abre mão, porque você vai colher as consequências de um lado ou de outro, né? Ah, não, o meu princípio é esse, a minha fé é essa, mas agora porque eu estou aqui, todo mundo age assim, então se eu for contra, né, você já viu como é que vai ficar. Você pode agir assim, e aguente as consequências. As consequências com Jesus, as consequências do que a palavra fala que vai acontecer, mas também se eu e você, nós deixarmos bem claro o que eu sou, e porque eu sou, eu vivo dessa forma. E você vai me taxar como radical. Mas eu não estou preocupado com isso. Porque eu vou ter que decidir. Eu vou agradar as pessoas ou a Deus? Eu vou ter que decidir. É verdade? Você vai ter que tomar uma decisão. E nós temos que entender que ser radical é algo certo. Essa ideia, esse peixe estragado, que ser é muito radical, ou ser radical é errado, quando você está certo, isso é a nossa sociedade que vende esse peixe estragado. Jesus foi radical. Jesus era radical. E Jesus continua sendo radical. E naquela situação lá do templo, quem via Jesus expulsando os bichos, virando mesa, dando chicotada e mandando o pessoal para fora. Nossa, Jesus é radical. E é mesmo. Ele tem raízes, ele tem fé, ele quer agradar o Pai. Ele é mesmo. E eu sou seguidor de Jesus. E eu sou parecido com Jesus. E eu vivo como Jesus vivia. Por quê? Porque isso é certo. Porque isso é bom. Porque isso é justo. Mas informe-se bem primeiro, para depois você assumir
o radicalismo. Né? Para você radicalizar-se, você precisa primeiro entender bem a fundo o que é. Mas entenda, ser radical é legítimo. Ser radical é honroso quando se está fazendo a coisa certa. E, finalmente, nós vamos terminar a nossa conversa. Radicalize-se contra o pecado. Radicalize contra o pecado. Porque o pecado é pecado. Porque o sinônimo de pecado é errado. Se você pegar o original grego e você pesquisar a palavra pecado, que é hamartia, você vai aprender que pecado é errado. Tudo que é errado é pecado. Ah, mas quem é que diz? Deus. O seu Pai, o seu Criador. Não dá para você transformar o certo em errado. Não dá para você ficar tão relativo, para você agradar gregos e troianos, para você se tornar um político, para ser bem aceito. Então, radicalize-se contra o pecado. Qual o pecado na sua vida que você não consegue ser radical com ele? Você ainda fica bem perto dele. Você fica namorando esse pecado, você fica mexendo com esse pecado mexe com você, e vocês estão se enrolando já tem um tempo. E a pergunta é, quando é que você vai ser radical com o pecado? Porque ele é pecado, porque ele é mau. Isaías 59:2 diz que o pecado nos separa de Deus. Eis a razão porque eu preciso me radicalizar contra todo o pecado na minha vida. Não é tanto contra você. Você presta conta a Deus, você não prestar conta a mim. Mas eu preciso preocupar com os meus pecados e me radicalizar. Radicalize em pôr o culto em primeiro lugar. Ô Jaime, você não errou não? Não é pôr o reino em primeiro lugar não? Isso a igreja já sabe, todo mundo fala disso aqui no nosso meio. Mas a ideia é você pôr o culto em primeiro lugar. Seja radical. Como assim? O Jaime está inventando uma nova doutrina. Agora tem que ser radical nos cultos. Não perder nenhum culto. É isso mesmo, meu irmão. Eu quero que você escute bem, minha irmã, meu irmão. É isso mesmo. Estou falando primeiro para mim e para você também. Seja radical. Radicalize-se. E não perca nenhum culto. Por que, Jaime? Você arrumou essa ideia? Não, essa ideia não é minha, não. Ela é de Deus. Como Jesus disse que eu não te falo nada de mim mesmo. Jesus disse, eu não te falo nada que não for de mim mesmo. Eu também não quero falar nada para você que seja de mim mesmo. Porque você não é meu servo, você não me agrada, você não é meu empregado, você não me dá lucro nenhum. Então o que eu quero ganhar com você? Nada. Agora eu estou falando o que o Pai me mandou falar. O que o Pai me mandou falar, eu estou falando. Por quê? Como Jesus, eu também sou pregador do Evangelho. É a minha função de evangelista no corpo de Cristo. É boca, é para falar mesmo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, diz Apocalipse. Que você ouça. Hebreus 10:25. O Todo-Poderoso disse, não deixeis de congregar. Não, mas hoje eu não vou ao culto, não, sabe? Porque eu estou cansado. Quem não está cansado aqui? Eu não vou ao culto hoje, não, sabe? Eu vou dormir. Quem não quer dormir? Puxa uma cama para você ver, eu deito nela aqui, eu durmo agora. A Ariane me conhece, eu sou famoso por dormir rápido. Eu durmo em cima de pedra, eu durmo no chão, eu já dormi dentro de carro, eu já dormi em cima de mesa, eu durmo em qualquer lugar. Tinha uma pessoa também que dormia em qualquer lugar, né? Como é que era o nome dele? Isso mesmo. Trabalhava tanto para Deus, fazia tanta obra de Deus, era tão radical, que estava tão cansado, que ele dormia dentro de um barco. Jesus, você não está vendo que barco não é lugar de dormir, homem? Acha uma cama confortável, colchão confortável. Irmão, dorme em qualquer lugar.
Você vai ter a eternidade toda para descansar? Para com isso, né? Se está cansado, bate na cama, você deita mesmo. Então, essa ideia que... Aí vem uns irmãos, umas irmãs muito espirituais. Hoje eu não fui no culto, não, sabe por quê? Porque o meu coração não pediu para eu ir ao culto. Você já ouviu esse papo do capeta? Que coisa terrível. A Bíblia diz: enganoso é o coração desesperadamente corrupto. Seu coração não é base para você agir como discípulo, como cristão. Não é base. A base é a palavra de Deus. E ela diz: não deixeis de congregar. E aí você não congrega. E a ideia nessa manhã é: radicalize-se. Decida hoje, entre você e Deus, não é comigo não, me esquece. Entre você e Deus, eu não vou perder nem mais um culto. Por que, Jaime? Porque no culto você escuta palavras desse tipo aqui. Se você não estivesse aqui, você não estava ouvindo esse papo. Porque no culto você adora a Deus. Porque no culto você toma a ceia do Senhor, em memória dele, como ele mandou. Está no imperativo: fazei isto em memória de mim. É um imperativo: fazei. É uma ordem, é um mandamento. E eu acho que eu posso não tomar a ceia e está tudo bem. É porque nós já criamos um relativismo cristão. Nós criamos um relativismo espiritual. Eu vou quando eu quero, vou ver quando eu estou afim. E por aí vai. E eu te desafio em nome de Jesus: radicalize-se. E você vai ver a sua vida espiritual dar um salto. Você vai ver o seu nível de comprometimento com Jesus aumentar. E por último, e fechando, seja radical ou radicalize-se em fazer discípulos. Jesus é quem mandou. Ele começou com os 11, não com os 12, porque o Judas já tinha suicidado, lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Jesus chamou os 11, claro que mais tarde Matias se tornou o 12º apóstolo, isso serviu para o Matias também. Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu, Jesus, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação desse século. Esse mundo vai acabar um dia, esse século vai findar, e você, como é que você vai ficar? Você vai ter que sentar com Jesus e prestar conta. Ah não, Jesus, eu não, sabe, eu achava que isso era muito radical, então, sabe, e eu fiquei mais no relativismo. Ou eu fiquei no racionalismo, porque eu raciocino tanto, eu explico tudo, eu sou tão bom em explicar, que, sabe, Jesus, então, eu me convenci do inconvencível. Que eu não precisava congregar, que eu não precisava tomar a ceia, que eu não precisava ler a Bíblia todos os dias, sabe? Porque eu racionalizei comigo mesmo, eu raciocinei comigo mesmo, e eu me convenci. Nossa, que legal, hein? Você está ficando bom no raciocínio, hein? Jesus disse: eu tenho como mandamento do Senhor, ide e fazei discípulo, que é sinônimo, lá em Marcos capítulo 16, versículo 14 e 15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Você já crê em Jesus? Ah, claro. Você já foi batizado? Ah, não, eu acho que não precisa ser batizado. Esse negócio de ser batizado, eu não sei, é muito relativo. Ah, é? Ué, eu achava que foi Jesus que mandou aí, que Jesus falou: quem crer e for será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ué, mas Jesus não disse, Jaime, quem, porém, não crer e não for batizado, vai ser condenado. Ô, meu amigo,
Só pode batizar uma pessoa que crê, ué. Se a pessoa não crê, que é o principal, é a base, ele vai ser batizado, para quê? Para quê? Por isso, se a pessoa não crê, você não é nem louco de batizar essa pessoa, né? Você nem é nem louco. Agora, se a pessoa crê, opa, quem crê tem que dar o outro passo, que é ser batizado, nascer de novo. E aí vai ser o quê? Salvo. E muitos acham que vai ser salvo sem o batismo, sem nascer de novo. Ah, não, isso é sua igreja é muito radical. Não, nós estamos seguindo a palavra de Deus, está lá escrito aí. Me mostra uma pessoa que foi salva no Novo Testamento, ou melhor dizendo, depois que Jesus morreu na cruz, e ele foi assunto ao céu, e que ele deu o mandamento para os seus apóstolos, ide e pregar o evangelho, quem for batizado será salvo, ide fazer discípulos. Me mostra depois que Jesus deu esse mandamento, do Novo Testamento dele, se alguma pessoa foi salva sem batismo. Me mostra uma na Bíblia. Ah, mas o ladrão da cruz. Opa, o Novo Testamento ainda não estava em vigor, meu amigo. Ele salvou um tanto de gente assim. Nós precisamos nos radicalizar mais mesmo. E eu fecho essa conversa conosco, né, irmãos? Estão aqui para isso. E dizer que isso tudo que você ouviu é o desafio. E que Deus me abençoe e te abençoe a nos radicalizarmos mais. Em outras palavras, fazer o que é certo aos olhos do Pai e agradar o nosso Pai. Que Deus nos abençoe e vamos em frente. Fiquemos em pé e nós vamos cantar um cântico com o Wesley aqui e a Aline, por favor. Irmãos, é só um aviso que me passaram aqui, é mais um reforço do que o nosso pastor Carlos Henrique havia dito, da necessidade da nossa oração em favor do nosso irmão Giovanni Farina, e me passaram aqui que ele, né, ele está com cirrose hepática e hérnia, e ele está com suspeita de Covid, mas ainda não foi feito os exames, mas irá ser feito. E o mais importante, segundo o recado aqui, é que a nossa irmã Claudete, né, a esposa do nosso irmão Girodo, ela está com uma lista, porque ele precisa de acompanhantes. E ele se encontra lá no Hospital das Clínicas. Então, aquele irmão que sentir voluntário a estar com o nosso irmão Giovanni Farina, procure a nossa irmã Claudete. E no mais, vamos continuar, né, orando em favor do nosso irmão. Antes de nós louvarmos este cântico, eu gostaria que nós meditarmos em Salmo 119, o versículo 11.